Olá, aluno, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Guia de Turismo. A agenda que trabalharemos hoje é Técnicas de Monitoria e Guiamento 1. O tópico que selecionamos para falar a respeito é sobre comunicação, algo fundamental na profissão do Guia de Turismo. Afinal de contas, antes de mais nada, você será um comunicador, você necessitará passar informações ao grupo a quem está dirigindo as suas informações. Vamos verificar os itens aqui importantes de serem observados. Primeira coisa, falar em público não é algo tão complexo quanto se pensa. O domínio de técnicas facilita muito exercer essa prática do guia. O contato com o público, você tem que dominar esse público através da sua comunicação. As pessoas que têm dificuldade de falar em público, em geral, isso é ocasionado por 3 motivos principais. O primeiro é o medo de falar em público. Se você tem pânico ao ver 3 pessoas à sua frente, então neste caso você deve procurar como lidar com isso. Eventualmente procurar a ajuda de alguém que possa lhe orientar como lidar, técnicas mais precisas a respeito disso. Mas em geral as pessoas não têm esse pânico de falar em público. O maior problema é a vergonha. Você não está acostumado a falar em público, então existem possibilidades para lidar com isso. Adianto para vocês desde já que a prática de conversar com um grupo de pessoas, principalmente quando lidamos com pessoas estranhas ao nosso convívio, vai lhe fazer dominar com certeza a sua capacidade, conseguir fazer aumentar a sua capacidade de conversar, de passar informações para uma plateia. Olha só, você tem que conseguir sempre impor a sua comunicação nessa fala junto ao público. Tá? Pense que um guia de turismo pode lidar tanto com um grupo de 5 pessoas como um grupo de 30 pessoas. Se você estiver conversando, você não pode ter vergonha de conversar. Você tem que estar apto a lidar com essa comunicação da melhor maneira possível. E um outro problema que prejudica bastante as pessoas com essa questão de falar em público é a falta de habilidade. E isso é, digamos, o mais simples de lidar, porque existem técnicas para se falar em público. Para onde olhar? Como mexer as mãos? Certo? Isso nós podemos passar para vocês, e isso nós tentaremos fazer isso, né, nessa videoaula que iniciamos aqui. Vamos lá então ver os tópicos importantes. Primeira questão, o idioma. O idioma deve ser sempre falado da maneira mais correta possível. Se você fala o português de uma forma incorreta, você solta aquele famoso a gente fomos, a gente vamos a algum lugar, você pode ter certeza que uma boa parte do público que está ali vai olhar para você e já vai começar a pensar esse guia aí acho que não é muito legal, ele não sabe nem falar português corretamente. Tá? Então falar o português corretamente é sua obrigação. Busque sempre traduzir as suas palavras de uma forma muito bem colocada, conjugar os verbos da forma correta. Tá? Isso é fundamental. O mesmo vale para quando você for trabalhar com turistas que necessitem de um idioma estrangeiro. Imagina você recebendo um grupo de americanos e não conseguir falar o inglês de forma correta. Então é sua obrigação saber falar a língua a qual está usando para a comunicação de forma perfeita. Falar o português dessa forma perfeita, dessa forma mais adequada, vai lhe possibilitar uma comunicação eficiente. Lembre-se, novamente, falar de modo muito bem feito, né, fazer a sua explanação de forma correta, vai lhe ajudar a trabalhar com os turistas, a conquistar o seu público. O uso de gírias, não que ele seja proibido, você deve evitar. Você pode até utilizar essas gírias quando você tiver que pontuar informações, ou às vezes quando você necessitar se aproximar do seu público. Imagine que você está trabalhando com um grupo de adolescentes, é claro, eles não vão querer ouvir só uma pessoa que conversa daquela forma toda polida, toda corretinha, né? Então aí você pode modular um pouco a sua comunicação. Lembre-se, o português
tem essa questão muito latente aí, salta aos olhos. No português a gente tem essa possibilidade de se comunicar de formas diferentes em diferentes grupos. Observe como você conversa com os seus amigos. Muito provavelmente é bem diferente de como você conversa com seus pais. Né? O jeito como você fala, as expressões que você usa. Né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse uso, tentar utilizar essa comunicação para nos aproximarmos dos nossos grupos, tá? Mas procure sempre utilizar o idioma na forma mais correta. O próximo tópico é a respeito de nossa voz. Lembre-se, a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Você vai precisar dele cotidianamente durante o guiamento para se comunicar. Se você desgastar a sua voz, se você ficar rouco, como que você vai conseguir passar informações adequadas? Como que você vai conseguir fazer com que as pessoas do grupo, esses turistas que o acompanham, prestem atenção em você? Então, busque sempre preservar a sua voz. De que modo? Algumas dicas básicas, né? Procure evitar tomar bebidas muito geladas. Se estiver em um clima frio, ventando, procure proteger a sua garganta. Né? Aquelas dicas básicas, até que nossas mães dão, né? Para a gente tomar cuidado com a voz, com a garganta, né? Para poder se proteger e preservar a sua voz. Procure sempre conversar de modo confortável, sem forçar as suas cordas vocais. Isso é um trabalho que você deve fazer à medida que for trabalhando essa conversa com grupos. Nós temos que tomar cuidado para buscar sempre falar em um tom que não force a nossa garganta. Se você estiver conversando com as pessoas e observar que o modo como está falando está cansando a sua voz, você está começando a ficar rouco muito rápido, então você deve buscar um novo tom de voz, talvez um pouco mais baixo, né? Mas busque também cuidado aí com essa questão de não forçar a sua voz. E por último, busque sempre modular o tom da sua voz para ser agradável. Observe se você não fala muito fino ou muito grosso. Tá? Busque um tom de voz que você observa que as pessoas acham simpático. Né? Que as pessoas não vão se cansar da sua voz. Se você falar muito fino, provavelmente depois de algum tempo as pessoas vão estar um pouco cansadas já. Você vai começar a falar de novo. Né? Então tome cuidado com isso. Muito bem. Ao falar, busque sempre falar em um tom adequado. Não grite, nem fale muito baixo. Tá? Se você gritar, as pessoas logo vão cansar de te ouvir. Se você falar muito baixo, só vão ouvir você as pessoas que estiverem mais próximas. Você está falando para 30 pessoas e começar a falar muito baixo, né? Provavelmente as pessoas que estão atrás não vão ouvir você. E aí o que acontece? Elas vão dispersar a atenção, vão começar a querer sair do grupo, né? Você vai ter dificuldade com essa comunicação. E observe um detalhe importante: se você tiver que usar o microfone, sempre teste o volume previamente, né? Busque atingir um volume que não fique muito alto, que as pessoas não se incomodem ao ouvir esse microfone, ou mesmo muito baixo, né? Que ninguém ouça. Né? Em ônibus a gente costuma utilizar muito, vocês vão ter detalhamento a respeito disso em outras agendas. Vamos lá. O olhar. Esse é um tópico importante. As pessoas, quando estão falando com o público, em geral, elas têm dificuldade de saber para onde olhar. Primeira coisa, não fale olhando para cima, meio perdido. Né? Busque sempre olhar para as pessoas. Né? Busque manter algum contato visual. Mas isso não significa que você tem que encarar alguém. Quando você estiver explicando, não pare e fique encarando uma pessoa só. Você ficar encarando, com certeza essa pessoa vai ficar meio sem jeito, meio sem graça. Então você tem que procurar utilizar o campo visual, aonde as pessoas estão, olhar sempre, né, para todo mundo que estiver por ali, conversar e falando como se estivesse olhando para todos mesmo. Tá? Use o seu olhar para percorrer o grupo, tá? De forma a não encarar ninguém. E uma dica importante mas qual é a altura que eu devo olhar? Um tópico que você pode utilizar é imaginar que está olhando mais ou menos 2 dedos acima da última pessoa do grupo. Quando você olha nessa altura, pode ter certeza, todo mundo consegue manter um contato visual com você e não vai parecer que você está olhando para o nada, não. Né? Todo mundo vai ter esse contato visual e você vai conseguir atender todo o seu público. Tá? Muito bem. Um outro tópico importantíssimo aqui, postura corporal. Nunca fale olhando para baixo. Tá? É um pouco até desrespeitoso se você fica falando, olhando para baixo, sem prestar atenção em quem está falando com quem está te ouvindo.
né? Então, não tem aquele esquema do visual. Não fique escorado. Ah, você para perto de uma árvore e já apoia na árvore, né? Não. Evite isso. Você ficar escorado por muito tempo em alguma coisa vai dar a impressão que você está cansado. Você não está fazendo aquilo com satisfação. Olha só, o guia de turismo, antes de mais nada, é um líder. Você tem que se postar como um líder do grupo, para o grupo te respeitar. Não fale sentado. Qual o problema de falar sentado? Se você fala sentado e as pessoas estão em pé, com certeza a maior parte das pessoas que estão no seu grupo não vão enxergar você, né? E aí também é um foco importante de perda de atenção, as pessoas se distraírem, não querem prestar atenção em você. Esteja sempre presente na sua explicação. Mantenha sempre o corpo em posição reta, tá? Posição básica para falar é os pés levemente afastados, tá? A posição firme, reta, né? Você não precisa inventar muita moda, não. E se você quiser, se o grupo, principalmente se o grupo for um pouco maior, você pode até procurar se locomover um pouquinho pelo espaço, dar um passinho para lá, um passinho para cá, tá? Isso ajuda também a prender a atenção. O público começa a observar o seu movimento e prende a atenção um pouquinho mais de quem está observando você, tá? Muito bem. As mãos e os braços. Isso é um elemento importante, tá? Existe uma posição básica para se usar as mãos e os braços. Primeira coisa, mantenha os cotovelos aqui, ó, próximo da cintura, tá? Manter o cotovelo próximo não significa prender o cotovelo na cintura. Ele vai ficar aqui, ó, próximo ao seu cotovelo, tá? Isso significa que você vai meio que formar um ângulo de 45 graus, ó, como a gente vê na imagem, tá? Então a gente vai ficar com o nosso braço aqui formando meio que um L, certo? E a partir daqui você pode mexer aqui, ó, nessa posição do seu abdômen, os seus braços. Então olha só, meu cotovelo está aqui próximo da minha cintura e eu vou movimentar as minhas mãos por aqui, ó, certo? Assim você não fica perdido, né? Você não fica fazendo movimentos muito amplos, muito bruscos. Ah, mas eu tenho que falar só aqui com a minha mão aqui? Não. Em alguns momentos você vai poder fazer alguma ênfase, né? Fazer um movimento maior, ou apontar para alguma coisa. Mas, no geral, busque manter esse movimento. É um movimento básico, com certeza você não vai se perder no que fazer com as suas mãos. Não se esqueça. As mãos auxiliam na comunicação, elas não falam por você, tá? Vamos lá. Evite colocar as mãos no bolso, tá? Se você coloca as mãos no bolso, a tendência é que as pessoas comecem a observar, a imaginar o que você tem no bolso. O que ele está segurando no bolso. Ou mesmo essa questão de não ter um movimento do braço, pode ficar meio chato a conversa, tá? Então evite colocar a mão no bolso. A mesma coisa, cruzar a mão atrás do corpo para falar. Também, né? Gente, as mãos complementam a nossa fala. Elas são parte importante da comunicação. Se você some com elas, está faltando alguma coisa na sua comunicação. Cuidado com a posição de barreira. Ela é terrível, né? A posição de barreira é aquela que você coloca a mão aqui, tá? Também é feio, tá? É um gesto esquisito. As pessoas podem ficar desconfortáveis, tá? Então evite. Não fique em posição de sentido, né? Aquela que você fica com o corpo cruzado aqui, tá? Não chacoalhe a mão em cima da cabeça. Também, né? Ficar conversando assim toda hora, falando assim com a mão por cima da cabeça, levantar muito o braço, tá? Pode parecer muito raivoso o movimento, pode ficar meio esquisito, a pessoa pode não entender muito bem como você está se comunicando com ela, então evite. E lógico, né? Reforçando, você pode fazer alguns movimentos mais bruscos, desde que seja para dar ênfase em alguma informação. Você quer falar que alguma coisa é muito grande, você fala, isso é muito grande, tá? Mas não é para falar toda hora fazendo esse movimento. Muito bem. Para encerrar sobre esses nossos tópicos, vamos falar sobre o speech. O speech é a linguagem técnica que nós utilizamos do nosso discurso, nosso roteiro de fala. Tá? Para quem não tem muita experiência em falar com o público, a primeira coisa é escreva o seu speech antes. Tá? Antes de você conversar com o público. Não tente inventar na hora. Se você não tem experiência de falar em público, escreva o seu speech. Mas cuidado, não é para você escrever e ler ele. Tá? É uma base. Muito bem. Você escreveu. Então vamos lá. Observe se ele tem começo, meio e fim. Ele tem que ter lógica. Tem que ter uma conexão da informação. Você não pode ficar dando informações encontradas, bagunçadas.
Então tem que ser algo lógico. Vai começar, você vai dar alguma informação inicial, vai atrair o seu grupo de turistas, vai desenvolver sua explicação e vai encerrar. Tá? Às vezes até utilizando uma curiosidade, uma historinha diferente de algo que aconteceu de fato. Né? Beleza, você desenvolveu aí o seu roteiro, escreveu ele, leia-o em voz alta. Tá? Isso vai ajudar você a duas coisas. Uma, conhecer o tempo de duração do seu speech. Imagine que você determinou que para apresentar um determinado atrativo você vai demorar cerca de 10 minutos. Então você, lendo o seu texto em voz alta, você vai saber se ele deu 10 minutos. Mas e se eu ler mentalmente, só olhando para o meu texto na minha cabeça? Olha, em geral, nós lemos mentalmente muito mais rápido do que em voz alta. Se você lê em voz alta, você vai conseguir enxergar esse tempo de duração da sua informação. E outra coisa é observar palavras que eventualmente possam soar estranho, né? Ou às vezes palavras que estão repetidas no texto. Tá? Vai facilitar esse entendimento, fazer esse texto ficar mais agradável. Muito bem. Saiba sempre muito bem sobre o que você vai falar. Estude antes, busque informações. Você quer apresentar um prédio de arquitetura neoclássica. Saiba o que significa uma arquitetura neoclássica, quais são os elementos dessa arquitetura. Porque você pode encontrar no grupo pessoas que sejam mais curiosas, que queiram mais informações, ou ainda mais, você pode encontrar um grupo de pessoas que já tenham alguma informação a respeito desse tema. E talvez a pessoa queira testar, ver se você consegue falar, você consegue passar informações diferentes do que ela sabe, ou até mesmo confirmar o que ela já sabe. Então, estude muito bem sobre o que você vai falar. Nunca use papéis para se comunicar. Tá? Isso é um problema grave. Se você pega um papel, você faz a sua anotação no papel, a tendência é que você pegue o papel e comece a ler. Tá? Você vai sempre dar aquela buscadinha assim, na informação para confirmar. A gente se sente mais inseguro quando tem papelzinho na mão. Então, tenha o seu texto na sua cabeça. Acrescente sempre fantasia. Tá? No próprio material, na apostila, vocês têm um exemplo disso. Por exemplo, se eu chegar e falar que em São Paulo, o interior de São Paulo, o interior do Brasil, foi desbravado pelos bandeirantes que saíam aqui da capital e se adentravam o Brasil adentro. Olha só, se eu falo para vocês assim, os bandeirantes eram portugueses que, em algum momento, resolveram desbravar o Brasil adentro. Pronto. A informação está errada? Não, a informação está correta. Mas é muito mais interessante se você falar, imagine pessoas saindo de São Paulo a pé, entrando numa região de floresta cerrada, porque naquela época o interior do Brasil era tudo mata fechada, cheio de índios, né? E muitas dessas pessoas eram pobres, eles iam descalço para fazer essas expedições, né? E entravam no Brasil adentro com coragem, se esforçando para buscar ouro, buscar novas terras, descobrir o que tinha Brasil adentro. Tá? Olha só, é a mesma informação, só que eu acrescentei um detalhezinho de fantasia, com certeza vai fazer com que a pessoa preste mais atenção em você. Utilize sempre curiosidades, dados estatísticos. Tá? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós temos um monumento no Parque do Ibirapuera, que é o Obelisco, famoso. O Obelisco foi construído em homenagem aos soldados que morreram na Revolução de 1932. Legal, informação interessante. Mas olha só como fica mais interessante se eu falar que esse obelisco ele está colocado em uma praça que tem o formato de um coração e essa praça ela tem exatamente 1932 metros quadrados. Tá? É um dado estatístico, né? Uma informação curiosa. Então você acrescentando esses detalhes na sua explicação, ela vai ficar muito mais interessante. Encerramos aqui então a nossa videoaula. Continue seus estudos, busque sempre fazer as atividades propostas e bons estudos, bom divertimento aí.